eu quero trabalhar com você a parte voltada para valor probatório do inquérito. Vamos lá? Olha só. Valor probatório do inquérito policial. Doutor, sempre que nós estudamos o tal do valor probatório, é importante citar para você o seguinte. O que isso significa? O questionamento aqui é o seguinte. Será que o inquérito policial produz provas? Doutor, o inquérito policial produz provas? Doutor, essa pergunta é muito relevante para você na prova. Não, o inquérito policial não produz provas. Aí você vai dizer, Pedro, por que o inquérito policial não produz provas? Vamos lá devagar. Valor probatório. Você vai dizer que o valor probatório do inquérito ele é relativo. Pedro, por que mesmo que o valor probatório do inquérito ele é relativo? Por que mesmo que o valor probatório do inquérito é relativo? Vem cá. O valor do inquérito policial ele é relativo porque ele não produz provas. Não produz provas. Aí você vai me indagar o seguinte. Beleza, Pedro. O inquérito policial tem valor relativo porque ele não produz provas. Aí você pode, inclusive, me indagar o seguinte. Beleza, Pedro, mas que porra, então, o inquérito policial produz se ele não produz prova? Doutor, o inquérito policial produz elementos de convicção ou elementos de informação? Elementos de informação, que simplesmente informam o titular da ação a respeito dos fatos criminosos. Bacana? Então, isto vem a ser o valor probatório. O inquérito policial, cuidado com isso, hein? Ele não produz provas. Ele produz elementos de convicção, de informação. E é justamente por isso que eu tenho que ver com você os requisitos da prova. Olha só que interessante. Observação. Para uma prova ser chamado de prova, requisitos de prova. Doutor, uma prova, para ser chamada de prova, ela tem que ter, primeiro, judicialidade. Tem que ser produzida diante do juiz. Se ela foi produzida diante do juiz, ela pode ser chamada de prova, desde que compreenda os outros elementos que nós veremos. Eu te pergunto, tem juiz em regra do inquérito? Não. Segunda característica do inquérito policial. Perceba. A segunda diz respeito ao contraditório. Contraditório. Você já viu comigo na aula de princípios e é bem tranquilo. É o direito que você tem de desdizer o que a parte disse de você. E, por fim, existe também a ampla defesa. Ampla defesa. Então, obedecido esses três requisitos de prova, obviamente que aí sim, há que se falar em prova. Como não tem juiz, não tem contraditório e não tem ampla defesa no inquérito, o inquérito, por consectário lógico, não produz provas. Tudo bem? Aí, como consequência disso, doutor, a consequência disso, sabe o que é? Olha que interessante. Se o inquérito não produz provas, produz apenas elementos de informação, significa que, como regra, os elementos colhidos exclusivamente no inquérito policial, não podem basear uma condenação. Não podem embasar condenação. Pedro, por quê? Doutor, porque seria um absurdo você condenar com uma pessoa baseada em um fato que não tem contraditório para defesa, muito menos judicialidade. Percebeu? Então, os elementos colhidos exclusivamente no inquérito não podem embasar uma condenação. Perceba que eu falei condenação. Pedro, mas isso? E a absolvição? Será que eles podem ser utilizados para absolver o réu? Aí sim. Doutor, você viu comigo o princípio do favor rei, ou chamado também do indúbio pro réu. Se, doutor, até na dúvida,
eu absolvo o cara, ainda mais se eu tiver elementos de inquérito, aí sim que eu consigo absolver. Concorda comigo? Então, olha só, os elementos colhidos exclusivamente no inquérito, eles não podem embasar uma condenação. Salvo 3 elementos. Ah, Pedro, esse salvo é sempre aquela porra que vem na prova, não é? É isso mesmo. Vamos lá? Vamos trabalhar? Doutor, salvo. E esse salvo, por exemplo, já foi alvo da Polícia Federal, já foi alvo da Polícia Rodoviária Federal, também já foi alvo de tribunais, já foi alvo de carreira técnica. Cara, tudo que você imaginar já cobrou esse salvo aqui. Vamos lá? Então existem 3 elementozinhos, que estes, sim, se forem colhidos na fase de inquérito, eles podem, de fato, embasar uma condenação. Quais são esses elementos, Pedro? Vamos lá, primeiro, existe uma coisa que a gente chama de provas cautelares. Provas cautelares. Segundo, provas irrepetíveis. E terceiro, as chamadas provas antecipadas. Provas antecipadas. Perceba, doutor. Prova cautelar é aquela prova que, se não colhida naquele momento, corre o risco de desaparecer. É o que acontece com uma interceptação telefônica. Doutor, se você não interceptar naquele momento, a chance de se perder esta prova é muito grande. Então, a interceptação foi colhida em sede de inquérito. Foi para o processo. Ela pode embasar a condenação? Pode. Só que cuidado. Nós veremos já algumas peculiaridades quanto a isso. Isso é prova cautelar. Provas irrepetíveis. Doutor, perícias. Hoje no Brasil, eu não sei se você sabia, mas é caríssimo se fazer perícia. O perito é uma pessoa muito cara. O conhecimento técnico dele é muito caro. Os reagentes utilizados são muito caros. A perícia, os equipamentos por si só são muito caros. Então, geralmente, a perícia ela é feita em sede de inquérito, doutor. Ela é feita em sede de inquérito. Trata-se, portanto, de uma prova irrepetível. Pelo menos é isso que acontece como regra. Não se repete perícia, a não ser que haja uma requisição aí no caso do juiz ou do MP. Bacana? Tranquilão? Avancemos. Provas antecipadas. Pedro, o que são provas antecipadas? Prova antecipada é aquela prova que eu produzo antecipadamente. É aquela prova que eu produzo antecipadamente a quê, Pedro? Ao processo. Exemplo, a pessoa está com uma idade muito avançada ou ela está enferma correndo risco de falecer. Meu amigo, neste caso, colhe-se a informação em sede de inquérito com as futuras partes já ali. Entendeu? E é por isso que a doutrina gosta de falar que em provas cautelares irrepetíveis e antecipadas, na prática, doutor, é muito melhor você saber o seguinte. Elas terão aquilo que a gente chama de contraditório. Contraditório e ampla defesa, diferido ou postergado. Pedro, como assim? As provas cautelares irrepetíveis e antecipadas, doutor, as 3 são produzidas no inquérito, mas elas serão migradas para o processo. E lá no processo, eu faço o contraditório e ampla defesa. Por isso que esse contraditório ele é postergado ou diferido. Pedro, mas e a prova antecipada? Você não me falou que o contraditório e a ampla defesa, em relação especificamente a elas, é feita em inquérito? Sim, doutor. De fato, a doutrina fala nesse caso em contraditório antecipado. Mas esse contraditório ele será ratificado em juízo lá na frente. Será reforçado, será refeito. Tudo bem? Bacana? Então, contraditório diferido ou postergado. Isto é valor probatório. E para a gente fechar, cabe-nos uma observação. Olha que interessante. Pedro, beleza, mas e se eu tiver um vício no inquérito policial? Se eu tiver, por exemplo, uma oitiva colhida com emprego de tortura. Havendo vício, doutor, no inquérito, o questionamento é, esse vício ele migra para a ação penal contaminando-a? Sim ou não? Doutor, não. Os vícios do inquérito
não contaminam a ação penal subsequente. Aí você vai me indagar, Pedro, por que os vícios não contaminam a ação? Doutor, porque eles são dispensáveis. Imagina, eu fiz 3 oitivas, 2 lícitas e uma com emprego de tortura. O MP, quando foi oferecer denúncia, o que ele faz? Ele usa as que são lícitas e despreza a tortura. Pronto. Por isso que você vai dizer que os vícios colhidos no inquérito, os vícios do inquérito, não contaminam a ação penal. Os vícios colhidos em inquérito não contaminam a ação penal. Show? Fechamos, portanto, o valor probatório do inquérito. Avancemos, que eu quero trabalhar com você agora com inquéritos extrapoliciais. Inquéritos que não são presididos pela Polícia Civil nem pela Federal. Olha que interessante. Doutor, inquéritos extrapoliciais. Vem comigo. Pedro, o que vem a ser esse tal desse inquérito extrapolicial? É aquele que não é feito pela Federal nem pela Civil, doutor. No Brasil, a primeira modalidade de inquérito extrapolicial que eu quero te trazer é o inquérito militar. Eu não sei se você percebeu, doutor, mas a justiça castrense, a justiça militar, é uma justiça puritana. É uma justiça, perceba que ela não gosta de se misturar com as demais, e isto vale para a investigação penal também. Em regra, doutor, civil e federal não investiga militares. Quem investiga os militares são os próprios militares. Eu, particularmente, estou cansado de receber requisição de oficial da PM pedindo perícia. Então, olha que interessante. O inquérito militar não é feito pela civil ou pela federal. O inquérito militar é feito pelo próprio militar, pelo Exército, Marinha ou Aeronáutica, ou até mesmo pelas suas respectivas polícias. Tudo bem? Existe polícia da Marinha, Pedro? Internamente, sim. Tá? E no caso das polícias militares ou qualquer outro militar, quem vai presidir é um oficial militar. É quem, por exemplo, o major, é o capitão, é o coronel. Tudo bem? Então, o militar, quem vai presidir o inquérito militar, não é o delegado, é o oficial, é quem tem patente de oficial. Tudo bem? Essa é a primeira exceção à regra. 2. Doutor, além dos militares, existem os chamados inquéritos parlamentares. Modéstia à parte, doutor, modéstia à parte. Você acha que no Brasil a polícia investiga político? Doutor, muito difícil. Quem investiga político são os próprios políticos. Pedro, você tá de sacanagem? Não tô. Somente órgão do mesmo poder é quem vai poder investigar. Então, neste caso, havendo investigação de políticos, como, por exemplo, deputados federais e senadores, implementa-se aquilo que nós chamamos de CPI. E é a CPI, olha só que interessante, a Comissão Parlamentar de Inquérito. É a Comissão Parlamentar de Inquérito quem vai efetivamente o quê? Presidir a investigação criminal. É ela quem vai presidir a investigação criminal em relação aos parlamentares. Deu para entender? Tranquilo? No Brasil, parlamento... Detalhe, ela preside. Quem faz as diligências, meu amigo, é a polícia mesmo. O CPI manda a polícia fazer. Polícia Civil, Polícia Federal, independente do órgão. Tá? Terceiro, judicial. Doutor, sinceramente, você acha que no Brasil a polícia investiga juízes? Não. Um juiz que pratica um crime, por exemplo, inafiançável, ele será investigado por autoridade presidente do tribunal a que ele está vinculado. Eu não sei se você sabe, mas hoje os juízes eles têm prerrogativa de foro de função. E eles estão sempre atrelados a um tribunal. Por exemplo, a prerrogativa de foro de um juiz criminal de primeira instância estadual é no Tribunal de Justiça do Estado. E aí é o presidente desse tribunal, é o presidente do tribunal que o juiz está vinculado, quem vai presidir essa investigação. Olha que interessante. Percebeu? É o presidente do tribunal. Isto quem nos diz, doutor, é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. É a LOMAN. Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Tudo bem? Tranquilo. E quarta e última característica de inquérito extrapolicial que eu quero trabalhar com você. Aqui permita-me entrar no Ministério Público. Inquérito ministerial. Aí você vai me indagar, Pedro, o Ministério Público pode investigar? Você não vai acreditar, doutor.
esse ponto foi parar no STJ. Pedro, por quê? Imagine, delegados de polícia muitas vezes corruptos eram investigados pelos próprios delegados. Qual que era a chance de dar merda nisso aí? Muito grande. O que o MP fez? Eu não sei se você sabe, mas o Ministério Público é o responsável pelo controle extrapolicial. É o responsável pelo controle externo da polícia. O que o MP fez? O MP abriu o próprio inquérito para investigar delegado. E aí eu te pergunto, pode essa porra, Pedro? Isso aí foi parar no STJ. Doutor, investigação de promotores, procuradores ou até mesmo delegados pode ser presidido por um membro do MP. Agora, esse membro do MP, perceba, é ele quem vai presidir o inquérito ministerial. É um membro do MP. Membro do MP. E aí questionou-se à época se o Ministério Público poderia fazer inquérito. E isto chegou até o STJ. O STJ, para inferir o valor do Ministério Público em investigações criminais, se utilizou de uma teoria. E essa teoria é chamada de teoria dos poderes implícitos. Pedro, por que teoria dos poderes implícitos? Cara, parece rebuscamento acadêmico, né? Porra nenhuma. Sabe o que é teoria dos poderes implícitos? Quem pode mais? Pode menos. Muito bem, eu ouvi você falando aí da sua casa. Doutor, no Brasil, militares investigam, a polícia investiga, parlamentares investigam, juízes investigam, até você particular pode contratar um detetive. Por que diabos que o Ministério Público não poderia investigar? E para isso, portanto, justificando sim a possibilidade de inquérito presidido por membro do MP, o STJ se utilizou da teoria dos poderes implícitos. Tudo bem? O STJ se valeu da teoria dos poderes implícitos. Bacana. Só que aqui chegaríamos inevitavelmente numa celeuma, numa briga. Pedro, por que numa briga? Todo inquérito, quando finalizado, doutor, quaisquer desses aqui, eles devem ser encaminhados ao MP. O que acontecia com o inquérito ministerial? O membro do MP enviava para ele mesmo ou para os seus amigos. E isso chegou também no STJ, com a ministra Ellen Grace, a relatora. Essa ministra, ela olhou os autos, viu que o membro do MP ofereceu a denúncia para si mesmo, que o acatou e entrou com ação penal. Isto é permitido, Pedro? Será que pode o MP? No caso, ele tem um relatório, por exemplo, da polícia, e tem um relatório de um amigo dele ou dele mesmo. Será que ele pode dispensar o da polícia e ficar com o dele mesmo? Será que ele pode dispensar o próprio e ficar com o da polícia ou dispensar ambos? Sim, doutor. A resposta é positiva para tudo. O membro do MP pode desprezar o inquérito presidido pelo delegado. O membro do MP pode desprezar o próprio inquérito e ficar só com o delegado ou pode desprezar tudo e ainda assim oferecer denúncia. Até porque os inquéritos são dispensáveis. Percebeu? Neste caso, o STJ decidiu sumular isso aqui. E isto é a súmula 234 do STJ. De acordo com a súmula 234 do STJ, o inquérito policial eventualmente aberto e o inquérito ministerial, doutor, o inquérito policial e o ministerial, eles conviverão harmonicamente. Conviverão harmonicamente. Não cabe aqui, mas você entendeu, né? O inquérito policial e o inquérito ministerial conviverão harmonicamente. Serão devidamente entregues aos membros do MP, que não se torna impedido para oferecer a denúncia com o próprio relatório. Pedro, por que não? Doutor, olha o argumento da STJ. Você quer uma pessoa que conhece mais a autoria e materialidade do que a pessoa que investigou? Percebeu? O STJ usou essa linha de raciocínio. Se um membro do MP investigou, por que diabos ele não vai poder oferecer a denúncia com o próprio relatório? Sim, ele pode. Isso não gera impedimento. Isso é o que nos traz a súmula 234 do STJ. Doutor, conhecimento rebuscado, hein? Pesado, valiosa essa aulinha aqui nossa. Show de bola? Matamos mais um tópico, inquérito extrapolicial. E agora eu quero trabalhar com você com as atribuições do inquérito. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho então a respeito da atribuição. Olha só. Quando falamos a respeito da atribuição, doutor, estamos falando basicamente de quê? Olha só que interessante.
Atribuição, primeiramente eu tenho que diferenciar atribuição de competência com você, não é verdade? Atribuição é diferente de competência. Pedro, por que a atribuição é diferente de competência? Por que diabos a atribuição é diferente de competência? Doutor, competência é atividade jurisdicional. Quem tem competência é só juiz. Tudo bem? Juiz, imagine, quando eu trabalho com um juiz ele nunca vai ser juiz de tudo. Ou ele é um juiz civil, ou um juiz criminal. Não sei se você percebeu, não tem como um juiz acumular todos os conhecimentos. Então, fatia-se a jurisdição em campos civil, criminal, tributário. E o juiz ele vai exercer essa fatia específica. Isso é competência. A atribuição é função atribuída por lei. Função atribuída por lei. Isso é atribuição. E é por isso que eu gosto de subdividir o seguinte. Olha só que interessante. Quando nós trabalhamos esse tema, eu gosto de subdividi-lo da seguinte forma. Imagina que isso aqui seja uma cidade. Olha que interessante. Esta cidade, ela está subdividida em áreas. Bacana? Doutor, esta subdivisão em áreas, você tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque juiz e membro do MP, juiz e membro do Ministério Público, eles têm uma coisa que a gente chama de comarca. Comarca. O delegado não tem comarca. Detalhe, a comarca pode ou não se confundir com os limites de um município, hein? É possível uma comarca ter mais de um município? Sim, é possível. A definição de comarca é nada mais do que a área de atuação de um juiz ou de um membro do MP. Tá? O delegado tem comarca, Pedro? Não. O delegado ele tem circunscrição. O delegado ele tem circunscrição. Por exemplo, existe a circunscrição A, a circunscrição B, a C, a D e a E. Percebeu que a circunscrição, na verdade, é uma área de atuação do delegado, diferente do juiz do MP. Então, delegados têm circunscrição. É importante que você saiba esta atuação. Agora, permita-me invocar, doutor, para a gente estudar um pouco melhor o que vem a ser atribuição, a doutrina do professor Renato Brasileiro. O Renato Brasileiro, ele costuma dividir a atribuição em um critério que a gente chama de ratione materie, um critério que a gente chama de ratione materie, ou em razão da matéria. E um segundo critério, que é um critério ratione loci, ou critério territorial. Tudo bem? É a doutrina mais completa que a gente tem quanto ao tema atribuição. Tem muita doutrina que nem trabalha isso aqui. Tá? O critério ratione materie vai dividir o seguinte, ó. Doutores, existem matérias cuja repercussão seja interestadual ou até mesmo internacional, ou que exija repressão uniforme. Ou que exijam repressão uniforme. Sempre que a infração penal ofender interesse interestadual for praticado de maneira interestadual ou internacional, ou que se exija repressão uniforme, nos termos da Lei 10.446 de 2002, a competência para investigar, doutor, é da Polícia Federal. A competência para investigar é da Polícia Federal. Percebeu? Critério ratione materie, critério em razão da matéria. Se a matéria diz respeito a infrações que gerem repercussão interestadual e internacional ou que exijam repressão uniforme, quem vai investigar é a Polícia Federal. Isto também vale, doutor, isto também vale para a infração que atinja bem, interesse ou serviço da União, mais das fundações públicas federais, mais das autarquias federais, mais as empresas públicas federais também. Pedro, você abreviou demais. Fala de novo. Vamos lá. Também será competência da PF infração que atinja bem, interesse ou serviço. É o chamado bis da União. A lei, doutor,
Se você pegar o 144, ela fala só empresas públicas federais e autarquias federais. Ela não fala da Fundação Pública Federal. Só que tem entendimento doutrinário, tá? Hoje, as autarquias e as empresas públicas têm previsão legal. A doutrina complementa com as fundações públicas federais também. Lembra que sempre tem que ser federais. Pedro, mas e as sociedades de economia mista? Não. Sociedade de economia mista não trabalha com essa questão. Sociedade de economia mista, quem investiga é a Polícia Civil. Tudo bem? Bacana. E como segundo critério, ratione matéria, nós temos as competências da Polícia Civil. Doutor, as competências da Polícia Civil são as competências regra no Brasil. Por isso que nós falamos que ela tem caráter residual. Pedro, o que a Polícia Civil investiga? Tudo aquilo que a Polícia Federal não investiga. Tráfico de drogas, regra, Polícia Civil. Homicídio, regra, Polícia Civil. E por aí vai. Por isso que na Polícia Civil nós encontramos o fosso, o limbo da sociedade. Tudo bem? É aqui que é a regra do nosso ordenamento jurídico. A regra é a Polícia Civil investigar e ela sempre vai investigar aquilo que a PF não investiga. Isso pelo critério ratione matéria. Vem comigo, que agora nós vamos estudar o critério territorial, doutor. Olha só que interessante. O critério 2, que é o chamado ratione loci, ou em razão do local, chamado também de atribuição territorial, vejamos-las, né? Territorial. Na atribuição territorial, doutor, olha que importante. Olha que importante. Na atribuição territorial, aqui nós temos uma primeira vertente, que é o 2.1. Existem as teorias territoriais. Existem as teorias territoriais e existe aquilo que a gente chama de atribuição material. Vamos lá? Teorias territoriais. Primeira, letra A. Teoria do resultado. Teoria do resultado. Que vai nos informar o seguinte: quem vai investigar é o local da consumação, é o local em que houve a consumação do crime. Doutor, isto de fato no Brasil é a regra. É a regra. Pedro, quem que vai investigar? Qual é a polícia de qual circunscrição que vai investigar? A polícia da circunscrição onde aconteceu a consumação do fato. Onde o fato efetivamente se consumou. Adotando-se, portanto, a teoria do resultado. Esta é a regra. No Brasil, quem investiga? A polícia do local em que houve a consumação do crime. Só que, doutor, existem crimes que o STJ disse que é melhor utilizarmos da teoria da atividade. Quem vai processar, julgar e investigar é o local dos atos executórios, que é a exceção à regra. É o local em que houve os atos executórios. Quer ver? Tentaram matar uma pessoa no local A, mas ela foi socorrida e morreu em B. Onde vai ter mais vestígios? Em A ou em B? Em A. É por isso que o STJ falou o seguinte: existem alguns crimes que quem vai investigar não é o local da consumação, mas o local dos atos executórios. Quais crimes envolvem isso aqui, doutor? Crime de homicídio doloso ou culposo. Tudo bem? Crimes tentados, os crimes de tentativa. E também, de acordo com a doutrina agora fala que o latrocínio também será tratado dessa forma. Então, perceba. Na competência territorial, a regra é quem vai investigar é o local da consumação. Mas adota-se a teoria da atividade, ou seja, quem vai investigar o local dos atos executórios nos crimes de homicídio doloso ou culposo, nos crimes tentados e no latrocínio por entendimento doutrinário. Bacana? Essa é a competência regra territorial. E existe, para a gente fechar, a competência material. Doutora, a competência material diz respeito a delegacias especializadas. Olha só. Imagina que numa mesma circunscrição, entenda isso, hein? Numa mesma circunscrição tem a delegacia da mulher e uma delegacia comum. Quem que vai investigar crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher? É o local da delegacia especializada. Isso é muito óbvio. Bacana? Muito cuidado com esse critério material que adota-se delegacias especializadas. Matamos, portanto, essa questão de território. Para a gente fechar esse tema, doutor, eu tenho que entrar com você nos prazos. Mas antes de entrar no prazo, eu tenho que te dar mais uma informação a respeito de atribuição. Qual é essa informação, Pedro? Perceba. No que tange à atribuição, doutor, no que tange à atribuição,
Perceba agora. Será que o delegado pode fazer diligências em comarcas diferentes ou em circunscrições diferentes? Doutor, o delegado da circunscrição A pode fazer diligência na circunscrição B ou ele tem que mandar uma carta precatória? Doutor, ele pode. Dentro da mesma comarca, o delegado pode fazer diligências em outras circunscrições, diferente do que acontece em outra comarca. O delegado da comarca A não pode fazer diligência na comarca B. Neste caso, ele deve enviar uma carta precatória. Tudo bem? Para que o delegado daquela região faça diligência para ele. Show de bola? Vem comigo para a gente fechar. Prazo. Olha aqui comigo, vem comigo na tela. Doutor, trouxe aqui para você o ponto que eu tenho certeza que vai ser cobrado na tua prova. Prazo. Prazos é sempre uma tentativa de importante para nós em prova. E aí eu quero trazer para você como que nós vamos trabalhar os novos prazos estabelecidos, inclusive, pelo pacote anticrime. Vamos lá? Doutor, aqui eu dividi para você a delegacia estadual, tudo bem? Essa é a regra. A regra do CPP, inclusive no artigo 10, é que, olha só que interessante, a regra do artigo 10 do CPP é a delegacia estadual, ou seja, a Polícia Civil fazendo inquérito. Doutor, o artigo 10 do CPP, com a reforma feita pelo pacote anticrime, deve ser lida à luz do artigo 3b, parágrafo 2º. Antigamente, o prazo para o indiciado preso e para o solto, olha que interessante. Primeira coisa que você tem que saber, a duração do inquérito varia se o cara está preso ou se o cara está solto. Esse é o primeiro ponto. Em seguida, vamos lá, antigamente era 10 dias improrrogáveis, a regra. 10 dias improrrogáveis. O que aconteceu com esse artigo 3b, parágrafo 2º? Ele inseriu uma prorrogabilidade fundamentada, concedida pelo juiz a pedido do delegado por mais 15 dias. Então, olha que interessante. Hoje, o inquérito em sede de delegacia estadual deve ser feito em 10 dias prorrogáveis por mais 15 por decisão fundamentada a pedido do delegado, não é a pedido do MP, hein? E se ele tiver solto, Pedro? 30 dias prorrogáveis. Pedro, prorrogável por quanto? Por quanto o delegado pedir, se o juiz acatar por também decisão fundamentada. Tudo bem? É o delegado quem requer a prorrogação do prazo. Agora, e se a delegacia for uma delegacia da PF, doutor? A PF deve fazer inquérito em um prazo de 15 dias prorrogáveis por mais 15. Lembrando que essa prorrogação também é a pedido de um delegado federal, concedido fundamentadamente por um juiz. Tudo bem? E, em se tratando do solto, é igualzinho, nós conversamos na delegacia estadual. Lei de drogas. O prazo do inquérito, se o indiciado estiver preso, será de 30 dias prorrogáveis por mais 30. Só que a lei de drogas ela tem uma peculiaridade, doutor. Esta prorrogação deve ser comunicada ao Ministério Público, de acordo com a lei de drogas, hein? Esta prorrogação deve ser comunicada ao MP. Isso se o cara estiver preso. E se o cara estiver solto, Pedro? 90 dias, prorrogáveis também por mais 90. Crimes contra a economia popular, como já foi cobrado, vamos ver lá. 10 dias improrrogáveis e 10 dias improrrogáveis também se ele estiver solto. Não varia. Não varia de acordo com ele estar preso ou solto. E por fim, crimes militares. 20 dias improrrogáveis se o indiciado estiver preso. Ou 40 dias prorrogáveis por mais 20 se ele estiver solto. Bacana, doutor? Com isso, nós fechamos essa parte de prazos de inquérito, valor probatório e toda essa noção grandiosa de inquérito policial. A partir daqui, vemos o procedimento, ok? Mas ficamos por aqui e eu espero particularmente que você tenha entendido tudo aquilo que nós conversamos, porque esses temas da aula de hoje é importante demais para a tua prova, hein?